Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vamos continuar a saga de Jeremias, a partir do capítulo 6. Eu já contei a história de Jeremias, mas a história de Jeremias não é para amadores, não. Quando você fez aqui, já falou tudo, tem mais um pouquinho. Você tá meio tortinho, né? Jeremias, ele profetizou, como eu já disse aqui, no reinado de Josias. Ele iniciou o seu ministério no reinado de Josias. Oh meu Deus, tá torto de novo aqui o negócio. Deixa eu apertar o pause aqui. Continuando, Jeremias profetizou a partir do reinado de Josias. Josias foi o último rei de Israel. Depois de Josias entrou seu filho Joaquim, e depois teve três: Joaquim, Jeoiaquim e Ezequias. Mas esses três reis, eles foram indicados pelo rei da Babilônia. O primeiro foi colocado lá por Neco, o filho, o primeiro ou o segundo, porque os dois são parecidos, mas foi colocado lá pelo faraó do Egito, Neco, aquele mesmo que evitou o confronto com Josias. Aí o Josias morreu, então o profeta passou a perder os privilégios que tinha ali. Ele tinha meio que uma proteção. A mensagem principal de Jeremias, porque quando a gente lê um profeta, ou um livro, ou uma carta da Bíblia, a gente precisa ler atentamente para perceber qual é o qual é o objetivo. Eu tô com a língua presa ainda. Não tá frio, pode ver que eu tô até sem blusa. Surpreendentemente está quase calor. Não necessariamente, mas comparando com o que estava esses dias, e olha que nós já estamos em pleno inverno brasileiro. O inverno começou ontem, não foi? Mas graças a Deus o clima está bem confortável. Essa noite eu passei ouvindo Jeremias, porque eu leio ali, como estou usando essa linguagem mais arcaica. Oi menino, tá perdido aí? Um cachorrinho tá perdido aqui. Aqui ó, não vai pra rua não, vamos passar em cima de você aí. Mas eu gosto de ouvir na voz do incomparável Cid Moreira. E fico ouvindo e ouvindo de novo. Então, a gente vai fixando na mente o conhecimento que a gente já tem. Por exemplo, deu para perceber que depois do rei Josias,
o caldo azedou para Jeremias. E o outro rei, Joaquim, foi assim, Jeremias chegou e falou, olha, tem essa palavra de Deus aqui, mas eu estou proibido de ir no templo, então leve essa informação para os conselheiros do rei, para os profetas. E eles levaram. E essa escritura acabou chegando na mão do rei Joaquim. O rei odiava Jeremias. Então, enquanto ele ia lendo, um pedaço ele estava comendo, talvez uma fruta ali no pé da lareira. Aí a Bíblia antigamente era um rolo assim. Então eles iam desenrolando, lia a primeira parte, o rei pegava a faquinha que estava na mão dele, tirava uma pontinha e jogava no fogo. Depois que ele ouvia a outra parte, ele cortava e jogava no fogo. Então o profeta ficou sabendo disso, escreveu outro e eu já falei para você que ele era perseguido pelos profetas, pelos sacerdotes. Ora ele era preso no palácio. Houve um momento que ele foi jogado num poço. Eu tinha falado numa cisterna, mas aí eu reparei no detalhe que ele foi içado com corda. Então, ia falar de um poço. Então, esse poço devia ser talvez mais profundo do que a gente estava pensando. E aí ele apela para o rei, depois já agora para o rei Zedequias. Ele apela para que não deixe ele preso, porque ele estava muito debilitado, ele ia acabar morrendo. E o rei concedeu a liberdade para ele. E aí ele disse: se você se comportar direitinho, rei, a partir de agora, Deus vai te preservar. Você vai viver. Mas a história conta que o rei não se comportou. Na noite em que Babilônia foi invadida, a comitiva do rei, os soldados ali fizeram um buraco na muralha de Jerusalém e escapou, fugiu. Nessa fuga, foram vários sacerdotes, nobres, mas o rei da Babilônia correu atrás deles e alcançou-os. E como a profecia de Jeremias disse, você vai conhecer cara a cara o rei da Babilônia. E aí o que o rei fez? Mandou matá-lo. Não, minto. Mandou matar seus filhos diante dele. Porque essa será a última imagem que você vai ver. E depois vazou os olhos dele. O texto termina dizendo que o rei Zedequias morreu tempos mais tarde, enquanto estava preso. Então não deu para entender se ele morreu porque foi morto pelo rei da Babilônia, ou se ele morreu de morte natural. Tem um comentário um pouco antes que fala assim: cuidado, porque senão farão com você o mesmo que o rei Nabucodonosor fez com Ezequias.
torrando-o no fogo. Mas eu acho que não foi isso que aconteceu, eu não sei. Eu não sei como é que ele torrou, de repente torrou depois o corpo, eu não sei. Os historiadores de plantão, os sabidinhos, podem dizer aí. Qual é o centro da palavra de Jeremias? O centro é: uma vez que você abandonou o seu Deus, você está perdido. Sem Deus estamos perdidos. Então você será castigado. Agora, uma vez que você além de abandonar a Deus, provoca ele com outros deuses, isso é a idolatria. É o extremo que Deus pode suportar. Então, ele manda o juízo de Deus sobre ele. Não sei se eu já falei sobre isso, mas Jeremias uma vez chega para Deus e pergunta assim: eu estou vendo que os ímpios estão prosperando. Por que que os ímpios prosperam? Por que que o Senhor dá bonança para eles? Por que que eles ganham fortunas? Em resposta, Deus disse: olha, Jeremias, devia estar no começo da peregrinação de Jeremias. Ora, meu filho, se você está se cansando na corrida a pé, como você vai se comportar quando tiver que enfrentar aqueles que correm a cavalo? Ou seja, o cristão não tem que se preocupar com a prosperidade do ímpio. O cristão, o seguidor do Messias, precisa estar amparado em suas mãos o tempo todo. Lembra de Jó? Jó falava assim: Senhor, eu sei que doenças e calamidades caem sobre pessoas que não te adoram. Eu sei que doenças, calamidades, cegueira é resultado de pecado. Só que era mentira, porque Jesus disse textualmente: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Mas é para a glória de Deus que isso aconteceu. E a gente fugiu aqui que eu ia falar de Jó ainda. Fugiu da minha mente. Ó, vigia das pessoas, tem misericórdia, vá com Deus. Tem misericórdia, vigia das pessoas. Eu esqueci que eu ia falar agora. Falando de Jó, do sofrimento de Jó. Jó acreditava que o castigo... lembrei. Em Jeremias diz que... Jó também fala sobre isso. Que o pecado dos filhos não será cobrado nos pais. E aí tem até aquela parábola em Jeremias: os filhos comem uvas bravas, os pais comem uvas bravas, e são os dentes dos filhos que ficam embotados.
Então Jeremias fala, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, não te importes se o teu irmão tem mais dinheiro do que você, se o carro dele é mais bonito do que o seu. Te importe com você mesmo. Lembra que Jesus disse para Pedro? Pedro queria saber o que seria da vida de João. Jesus disse, não é da tua conta. Cuide da sua vida. Entende? Cuide da sua vida. Vai parecer que você está abandonado. Vai parecer que a igreja toda te deixou. Lembra do cego que foi salvo por Jesus? Ele foi abandonado da sinagoga. Ele foi expulso da sinagoga. A sua família só não foi porque ela preferiu se calar. Hoje acontece muito isso. Religiosos se calam em momentos que deveriam falar e apontar claramente. Está havendo uma injustiça aqui. Quando o justo se cala diante da injustiça, ele se torna injusto. Se você trabalha numa empresa, você é o líder, e você está vendo que um dos seus subordinados está sendo perseguido por outro, seu subordinado também, e você se cala, você será responsável por esse crime. Ah, Senhor, mas eu não persegui ninguém. Mas permitiu que alguém perseguisse sob suas vistas. Então o pecado vai recair sobre você. Não é inocente aquele que fala, não vou me envolver. Não tem como você não se envolver. Se você está presente, você é responsável. Você precisa fazer aquilo parar. Se você não tem força, você deve recorrer a alguém que tenha. Mas a covardia nos faz fechar a boca. A covardia nos permite presenciar injustiças. Jeremias foi injustiçado de todas as formas. As pessoas tinham nojo dele. As pessoas perseguiam ele. A liderança especialmente. E é claro que depois, se o líder está falando que ele não presta, a comunidade acredita. Porque o sumo sacerdote, os sacerdotes, os profetas oficiais, eles eram os bambambãs. E teve um que falou assim, Ananias parece o nome do homem. Porque houve 3 cercos sobre Jerusalém. Eu acho que depois do primeiro, eles levaram alguma coisa para a Babilônia, mas não levaram tudo. Então esse Ananias disse, daqui a 2 anos, o Senhor se levantará sobre Babilônia. Ele nos vingará e trará de volta todas as coisas que estão na Babilônia. E o pobre do profeta estava usando um jugo de madeira. Sabe o que é jugo? Ah, meu Deus. Não tem como você saber. Sabe aquela canga que eles colocam em cima do boi para ele trabalhar na leira? Então é um instrumento de madeira que é colocado sobre ele e ali o boieiro controla o boi. Então Jeremias tinha falado, a gente vai chegar nessa parte, tinha falado, olha,
o jugo de Babilônia está sobre nós. Aí esse Ananias correu para o profeta, tomou aquele jugo dele e quebrou e jogou fora. Falou, assim que vai acontecer, nós seremos libertos da Babilônia. O profeta ficou quieto, coitado. Falou assim, bom, seria bom mesmo se Deus fizesse isso. Mas não foi isso que ele me disse que fará. E depois Deus manda a resposta para Ananias. Fala assim, ó, diz para Ananias que ele vai morrer ainda esse ano. E o texto diz que no 7º mês ele morreu. E agora, em vez de jugo de madeira, eu vou fazer um jugo de bronze, ou de ferro, não lembro agora, mais forte. Então provavelmente o profeta deve ter aparecido com um jugo de ferro. Aí qualquer profetinha não ia conseguir quebrar, não. Entende o sofrimento que Jeremias passou? Então a mensagem de Jeremias, o básico, o principal, o cerne da mensagem é: una-se a Deus, o Criador, o vigia das pessoas, de modo tão íntimo como a roupa do seu corpo. Não vá ter intimidade com outras coisas, com outras com heresias. Vai ter um episódio, mas está longe, então comentar agora fica complicado. As pessoas que foram proibidas de ir para o Egito, porque o profeta disse não vá, elas foram. E chegando lá elas falavam, ah, mas a gente foi por quê? Porque as coisas estão ruins. Quando a gente oferecia sacrifícios à rainha do céu, sei lá quem é essa rainha, se é a Shira, sei lá, uma deusa lá que eles adoravam, as coisas estavam bem, a gente tinha comida à vontade, bebida, e agora não tem nada. Ou seja, culpando a Deus pelo seu pecado. Nós somos ordinários, a gente culpa a Deus pelas nossas faltas. Então a mensagem é de Jeremias: reconcilie-se com teu Deus. Eu não sei quem é que fala essa palavra, mas é um dos profetas. Reconcilie-se com o teu Deus. Reconcilie-se com o teu Deus. Esse é o único antídoto que vai te livrar das garras da Babilônia. Porque o texto diz que Babilônia é como uma marreta quebrando a pedra. Ele assa no forno de pedra. Lembra? Ele jogou os amigos de Daniel no forno de pedra. Veja a minha Bíblia. Eu não estou vendo porque o sol está me atrapalhando. Eu deixo o sol lá porque depois fica bonito na transmissão. Você está vendo que no meio aí da minha Bíblia tem uma página diferente? Está vendo essa página aqui, ó? Ela é diferente. Ela foi acrescentada na Bíblia. Outro dia eu vou contar a história dessa Bíblia. Mas por que eu estou falando disso? Porque as coisas sagradas precisam ser preservadas. O templo de Deus era sagrado. Os que tinham o dever de preservá-lo estavam profanando. Esses dias, não tem aquelas pessoas que abrem as Bíblias assim e colocam como amuleto, ou no Salmo 91, ou não sei aonde, e deixam aberta, como se fosse para trazer proteção para o lar. Isso não funciona. E eu encontrei, até fiz amizade com a pessoa, ele tinha uma Bíblia dessa,
no capô do carro. Mas estava tanto meu lenço, estava tanto amarrotada que eu falei, meu cavalheiro, não deixa a Bíblia assim não, porque olha, ela fica em frangalhos, desculpa. Aí ele falou assim, é que eu sempre leio, mas estava nitidamente não lido, toda amarelada. Aí eu falei, eu posso trazer uma Bíblia para você? Ele falou, pode. Aí eu levei uma das minhas Bíblias. Eu tenho até a primeira Bíblia que eu tive na vida, ainda eu tenho. Eu tenho dificuldade para me desapegar das coisas. E aí no dia seguinte eu levei uma Bíblia para ele e eu recolhi a dele. E eu tenho dificuldade para jogar essas coisas no lixo. A gente não pode jogar no lixo. É obra sagrada. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que não dar mais para uso. Por exemplo, a bandeira da pátria. Quando a bandeira fica desfigurada, o que eles fazem? Eles jogam no lixo? Não. Eles incineram em uma cerimônia civil ou militar. Cerimônia militar, que é no quartel. E daí, num belo dia, eles vão lá e queimam aquele material, aquela relíquia. Então, se a sua Bíblia está em frangalhos, você vai jogar fora. Não faça de qualquer jeito. Prefira incinerá-la em uma cerimônia religiosa na sua igreja. Mais ou menos como fazem com, por exemplo, vai ter a Santa Ceia, tem o pão, sobra o pão, o que as pessoas fazem? Não existe nada de sagrado naquele pão, a não ser o fato de que ele foi dedicado a Deus, entende? Então como que a gente faz? A gente não leva para uso comum, também não joga na lixeira, não. Os diáconos, respeitosamente, sepultam lá no fundo da igreja. Também poderia ser incinerado em uma cerimônia religiosa. Por que eu lembrei disso? Porque o pecado, Deus cobra o pecado contra o sagrado. Nabucodonosor pegou todas as joias do templo e levou para o templo do seu Deus. Não sei se era Dagon, não lembro mais. Ou seja, ele não cuspiu nos vasos sagrados. Ele, até onde ele conhecia, ele reconheceu o sagrado de Jerusalém como sagrado e colocou no seu templo. Ele adorava um Deus de pau, de pedra e madeira? Sim. Mas ele deu honra às coisas sagradas de Deus. Então ele colocou no templo dele. O seu filho, por sua vez, não reconheceu a sacralidade desses objetos. Foi lá, pegou esses objetos e cuspiu neles, bebendo, se embriagando com seus convivas. E nessa noite ele foi subjugado. Então, meus irmãos, preste atenção. Esse livro não é um livro comum. Esse livro é um livro sagrado. Esse aqui especificamente tem uma história muito bonita.
Eu tenho que contar, já comecei. Eu encontrei ele numa dessas ruas aqui da cidade. E aí quando eu comecei a folheá-lo, está faltando algumas páginas. Mas eu não tive coragem de jogar fora. Uma semana depois, ou pouco mais, pouco menos, eu vi outra atrocidade. Uma Bíblia, como essa aqui, pequenininha aqui. Era uma Bíblia missionária que as igrejas fazem e dão de presente aos convidados. Estava na rua, os carros estavam passando por cima, toda amassada. Eu peguei e guardei em casa, porque eu pensei, vamos ter que dar fim nela, mas de um modo digno. E ainda não descobri ainda, não tive ainda a ocasião de fazê-lo. Mas hoje pensando, eu estava, olha, a minha Bíblia está faltando o capítulo 13 e 14 de Jeremias. Então eu vou pegar dessa Bíblia e vou colocar aqui, para que a Bíblia fique completa. E essa não será mais jogada fora, porque agora eu já me apeguei a ela. Então eu tirei as páginas e coloquei aqui. E notei que naquela Bíblia está faltando uma página. Deve ter se perdido na estrada. Mas o Senhor proveu uma página para que eu completasse essa. Entende? Não deixe sua Bíblia aberta em cima da mesa. Deixe sua Bíblia aberta no seu coração. Medite na palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Então Jeremias traz juízos sobre os povos, tanto os povos de Deus, Jerusalém, Israel, Judá, como os povos pagãos, Babilônia, Moabe e outros. Hoje capítulo 6 de Jeremias. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, a filha de Sião, desculpa, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Na versão moderna diz: as sombras já são alongadas. Você não está vendo, mas a minha sombra está grande. Tanto de manhã como à tarde a sombra se alonga. Então é isso que ele está falando agora. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos seus palácios. Depois a gente vai e faz o que tem que fazer, a guerra. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores, levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada, só opressão há no meio dela. Jerusalém será destruída, porque só há perseguição. Desde o sacerdote até o governo, o rei, o príncipe, estão todos mancomunados, tramando contra os filhos de Deus. Corrigi-te, ó Jerusalém,
para que a minha alma não se aparta de ti, para que não te tome em assolação, em terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que te ouça? Eis que os teus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. As pessoas não estão gostando de Deus, das suas coisas. Ah, é da Bíblia? Não quero saber. Eu até respeito a sua opinião, mas eu não quero. As pessoas não gostam de falar de Deus. Graças a Deus que Ele levantou esse monte da internet, porque Ele vai mostrar às pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Porque se você sai na rua falando com as pessoas, você é ignorado quando não vituperado. Porque eu estou cheio de furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos mancebos, juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E o velho com o velho. Velho e o que está cheio de dias é a mesma coisa. E as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, o Senhor está dizendo. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza. Cada um se dá a avareza. E desde o profeta até o sacerdote, desde o plebeu até o rei, usa de falsidade. Cada um desses estão usando de falsidade. Estamos vivendo em tempos difíceis. Há muita iniquidade. E curam a ferida da minha filha, do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Não há paz. A guerra se não está à frente. Estamos todos perdidos. O inverno vai acabar, vai chegar a primavera, estamos perdidos. Seremos todos subjugados por Babilônia. E eles, os nossos líderes, falando que está tudo bem. Você não precisa respeitar esse livro. Isso é coisa obsoleta. Já não tem mais valia. Só tinha importância no Antigo Testamento, quando os povos viviam com Moisés. Hoje não. Hoje nós já somos sabidos. A gente já sabe o que é certo e o que é errado, balela. O que é certo e o que é errado está aqui na Bíblia. O seu coração é enganoso, como diz o salmista. Não faça o que o seu coração mandar. Não faça. Isso é coisa de Disney. Filminhos da Disney. Seja feliz. Faça o que o seu coração te mandar. Não. Faça o que a Bíblia te mandou. Faça o que a palavra de Deus te mandou. Faça o que Deus te mandou. Porventura, envergonham-se de cometer a abominação? Não, pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu vos visitar,
tropeçarão, diz o Senhor. A cidade de Jerusalém vai cair. Ela vai se submeter à Babilônia. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Observe as veredas antigas, porque as balizas foram colocadas lá atrás por Moisés. As estacas já estão fincadas. Não precisa você querer seguir outros líderes, porque Moisés é o grande líder. Está aí. As balizas foram fincadas. Segui-as. Qual é o bom caminho? É esse que foi colocado por Moisés. Andai nele. E assim você vai achar descanso para as vossas almas. Mas ele diz, o povo da Babilônia diz. Babilônia não. O povo de Deus, com o coração pervertido, com o coração cheio do Egito, da Babilônia, diz. Não andaremos, não acredito, não é assim. Isso valia para os povos do passado, não vale hoje. Mentira. A mesma coisa que valia para Moisés, vale para você hoje. A mesma coisa que valia para Adão, valeu para Jesus. E vai valer quando o Messias retornar a essa terra. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina. Mas dizem, não escutaremos. Ouça o alerta feito pelos meus servos. Não ouvirei. Eu estou com o ouvido incircunciso. Você já ouviu falar em circuncisão? Sabe o que é? É o ritual que foi feito para distinguir o povo de Deus e o não povo de Deus. Era um ritual que consistia em cortar o prepúcio. Mas hoje, o profeta está falando, vocês estão com o ouvido incircunciso. Você precisa circuncidar o seu ouvido. O que isso significa? Que o seu ouvido não está ouvindo direito. Existe uma película atrapalhando a sua audição. Você precisa tirar isso. E isso é feito por uma cirurgia celestial. É Deus que circuncida-nos no ouvido, que circuncida-nos no coração, que circuncida-nos nos rins. É Deus que nos faz seu filho. Entende? Você não precisa ser descendente literal de Abraão. Você não precisa. Você precisa ser descendente de Israel, do novo Israel de Deus. É assim que os nossos ouvidos serão circuncidados. É assim que nossos lábios serão circuncidados. Não seja incircunciso. Preste atenção no que o texto está dizendo. Escutai, estai atento à voz da buzina, mas vocês dizem, não escutaremos. Eu não quero nem ouvir. Pode parar de falar. Lá. Lembra um moleque quando fica assim, quando você está falando e ele não quer ouvir?
Portanto, ouvi vós, nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra. Vou até ilustrar isso aqui. Não tinha pensado não, mas... Ouve tu, ó terra. Tá vendo? Ouve tu, habitante da terra. A mensagem é para você. Não é para Israel. É para o Israel, sim, mas não só para Israel. E quando eu digo Israel, não estou falando aquela grande nação nascida em 1948. É uma ótima nação. Temos que orar por Israel, claro. Assim como temos que orar por todas as nações. O texto diz: ouve tu, ó terra. Abra o ouvido, ó terra. Circuncidai-vos no ouvido, nos olhos, no coração, para que você possa se habilitar para viver com o teu Deus eternamente. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Ó terra, você não está ouvindo a minha lei. Existe uma lei, mas o seu ouvido está incircuncidado e você não consegue ouvir. Você está fazendo o ouvido moco. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Chega de sacrifício! E eles chegam a ponto de falar que vão construir um novo templo. Para que se constrói templo? Para oferecer sacrifício. Deus não quer. Deus está enojado dos seus sacrifícios. O culto não pode ser um sacrifício. Deus não quer sacrifício. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e seu companheiro também perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Terra do norte, Babilônia. Hoje há um levantamento da terra do norte contra os povos de Deus. Babilônia. Entenda, Babilônia. João não podia falar a palavra, ele tinha que falar Babilônia. Eu não posso falar a palavra, tenho que falar Babilônia. Entenda. Deixa de ser ouvido moco, deixa de ser ouvido incircunciso. É de Babilônia, é do norte que vem a danura da terra. Ouça, ó terra, sigai a sua lei. Arco e lança trarão, eles trarão, vírgula. Respira. Arco e lança trarão. Eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar
e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra, contra ti, ó filha de Sião, contra ti, ó povo de Deus. Jeremias, você não está aguentando ir correr com os homens que estão indo correndo a pé? Como, meu filho, você vai querer? Como você vai aguentar a carreira quando eles vierem a cavalo e você vai ter que lutar contra eles montado em seus cavalos? Pelo amor de Deus, Jeremias! Pelo amor de Deus, povo de Deus! Pelo amor de Deus, terra! Circuncidai-vos o coração, o olho, o ouvido, a boca urgentemente, circuncidai vossos pés, para não ir para a vereda errada. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou e dores como de parturiente. Estamos com dores de parto, estamos sofrendo muito. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há em redor. A mensagem é clara, é para os povos de Jerusalém. Jeremias está falando, o inimigo está vindo e vai nos assolar, mas é tarde demais para fugir. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza. Planteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre vós. O destruidor é a marreta da Babilônia. Ela vai bater na pedra, vai quebrar a pedra, rachar a pedra, destruir o seu templo. Para de bobeira. Não vos preocupeis com tijolos. Não é isso que importa. É claro, não vamos parar de fazer as igrejas. Entenda. Mas isso, tijolo, cal, cimento, não é o que importa para Deus. Babilônia, a marreta do inimigo, vai bater na nossa estrutura. Vai quebrar a pedra angular. Cristo vai tirar Cristo do meio da igreja. Jesus vai ser rebaixado, vai ser profeta, vai ser equiparado com os demais profetas, vai ser humanizado para que possamos suportá-lo. Eu não consigo viver com um Deus Criador, eu tenho que viver com um irmão. Jesus vai ser um irmão, um profeta. Por isso, ele não quis ser chamado de profeta. Jesus não é profeta, porque o profeta é aquele que leva a palavra de alguém. O profeta é o embaixador. Ele fala em nome do presidente em terras estrangeiras. E Jesus, quando estava na terra, não estava falando como embaixador do céu. Não, meu irmão. Jesus estava falando como o próprio Deus. Ele mesmo disse: eu sou. Assim como Deus disse na sarça de Moisés. Ai, que saudade da minha sarça. Eu sou. Eu não sou profeta, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Por isso, pegaram pedras para matá-lo. Só não fizeram porque ele saiu. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como de parto.
Ó filha do meu povo, cinja-te, revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre vós. O destruidor virá, e por torre guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando. São duros como bronze e ferro. Todos eles andam corruptamente. A corrupção virou pandemia, endemia, tristemia, a ponto de que chegamos, olha, ao ponto que chegamos, todos os dirigentes do país são corruptos, de carteirinha, são condenados e descondenados. Estão apagando todas as provas dos crimes que eles cometeram. Só que tem um problema. Eles não cometeram crimes só aqui no Brasil. Eles cometeram crimes pelo mundo. E graças a Deus, ainda há nações pelo mundo que se dão ao respeito. Eles só não expulsaram algumas empresas nossas, brasileiras, de seus países. Por quê? Eles colocaram elas no canto, na parede, enquadraram elas e disseram: se vocês não admitirem que fizeram errado, se vocês não devolverem o que nos roubou do povo, nós expulsaremos vocês do nosso país. E aí eles fizeram um acordo magnífico. Estou falando da empresa chamada Odebrecht, que agora está sendo inocentada aqui no Brasil e está participando das licitações de novo, como se tivesse de banho tomado, pelo amor de Deus! Não dá para viver corruptamente e falar que eu sou homem limpo. A pátria amada, idolatrada, está suja. E agora ela está oficialmente suja. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com fogo. Em vão vai fundindo o fundidor, tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Chega, disse Deus. Deu por hoje. Não quero mais. É por isso que do norte virá o castigo sobre vós. Não adianta, seus profetas. Ananias falou que Deus iria subjugar Babilônia. Em 2 anos, as coisas que eles levaram estarão de volta. Deus disse a Ananias: não. Não só não estarão de volta, como você vai morrer daqui a pouco. O profeta disse: você vai morrer ainda esse ano. E de fato ele morreu. Graças a Deus, chega uma hora que Deus fica enojado. E Deus se levanta. E Deus fala: para de mentira. É por isso que eu acredito em Deus. É por isso que eu amo esse meu Deus. Porque todas as vezes que eu fui subjugado, uma vez um amigo falou: poxa, você só vive em litígio com essa gente? Você não deve prestar, não.
Aí eu fiquei muito bravo. Esse meu amigo era um pastor. Eu fiquei bravo, dei um grito com ele e falei: enquanto eu estiver sendo subjugado, sendo acusado inocentemente, eu dou graças ao meu Deus. Eu dou glória ao Deus, o vigia das pessoas. Porque terrível seria se eu estivesse sendo punido por algo que eu tivesse feito. Mas não, meu irmão, a injustiça é essa. É quando você é punido por algo que você não fez. E os seus subjugadores ficam com cara de santos, mas eles vão queimar no fogo do inferno. Misericórdia, Senhor. Se eu pudesse editar, eu ia cortar essa parte aqui. Para amenizar, o fogo do inferno não é desse jeito que você pensou, não. O fogo do inferno é misericórdia de Deus. É a segunda morte. Então, se você está subjugando o inocente, você vai morrer a segunda morte. Sem drama. Você quer viver? Você quer ser transportado na 777? Pare de subjugar as pessoas inocentes. Para de imputar faltas a alguém que não faltou. E se você se calar quando alguém está sendo imputado de algo que não fez, você é responsável. Deus subjugará seu povo. Deus está apelando, o profeta apela. Volte para Deus agora. Vamos compreender que nós estamos errados. Vamos corrigir os nossos erros. E aí teremos salvação garantida. Aceite a passagem. Aceite o selo de Deus. A perfeição de sua lei. E aí poderíamos voar no 777 da Daniel Airlines rumo a Jerusalém Celestial. Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.